sem mais delongas, abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 2, verso de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para que esteja com ele. Amém? Apenas o verso 18. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para que esteja com ele. Deus abençoe meu amigo Mateusão. Estivemos juntos num culto top aqui, no Start Jovem no mês passado. Sou teu fã, tá? Deus abençoe. Gente, preste atenção aqui, por favor. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 18. Para nós entendermos melhor o que está acontecendo aqui, eu quero meditar contigo no livro de Gênesis capítulo 1, verso 1, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas de noite. E assim foi tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Assim fez Deus as expansões dos céus, e fez Deus separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão. E chamou Deus as expansões de céus, e assim foi tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo das expansões dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento de água de mares. E disse o Senhor: produza a terra toda a erva verde que dê semente, e toda árvore frutífera que dê semente, conforme a sua espécie. E assim aconteceu, conforme a vontade e a palavra do Senhor. E assim foi tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja 2 grandes luminares nas expansões dos céus, para que haja separação entre o dia e entre a noite, e para que seja para tempos determinados, para sinais, para dias e para anos. Assim fez Deus os 2 grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E assim foi tarde e manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas todos os répteis de água vivente conforme a sua espécie, e todos os pássaros que sobrevoem as expansões dos céus. Assim fez Deus as grandes baleias, e todos os répteis de alma vivente conforme a sua espécie, e todos os pássaros que sobrevoavam as expansões dos céus. E viu Deus que isso era bom. E assim foi tarde e manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra todo réptil de alma, produza a terra todo gado, todos os répteis e todas as bestas e feras conforme a sua espécie. E assim aconteceu, conforme a vontade e a palavra do Senhor. Aí chegamos em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, quando a Bíblia diz: então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu gosto de Gênesis capítulo 1, porque é o período que narra, é o capítulo que narra o período da criação da terra. Deus, ele faz a terra em 6 dias. Porém, se você parar para observar, no quarto dia, Deus, ele completa o que iniciou no segundo dia. Deus, ele faz a terra em 6 dias. Porém, no quarto dia, Deus, ele completa o que iniciou no segundo dia. No quinto e no sexto dia, Deus, ele completa o que iniciou no terceiro dia. Como assim? Vou te explicar. No quarto dia, Deus, ele completa o que iniciou no segundo dia. Porque diz a Bíblia: haja separação entre águas e águas. Assim fez Deus as expansões dos céus. Assim fez Deus a expansão dos céus no segundo dia. Então Deus, ele faz os céus no segundo dia. Deus, ele faz as expansões do céu no segundo. Deus, ele faz as expansões do céu no segundo. Aí no quarto dia, e disse Deus: haja 2 grandes luminares nas expansões dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite. Então tu parou para perceber que no segundo dia Deus, ele cria os céus, e no quarto dia ele cria o sol e a lua, e coloca nas expansões dos céus que ele criou no segundo dia. Então, se tu parar para perceber, no quarto dia Deus está completando o que iniciou no segundo dia, porque no segundo dia ele cria os céus, e no quarto dia
ele cria o sol e a lua e coloca nas expansões dos céus. No quinto e no sexto dia, Deus ele completa o que iniciou no terceiro dia. Porque aí disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo das expansões dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento de água de mares. Então, tanto a terra quanto os mares, Deus ele criou no terceiro dia. Deus ele criou no terceiro. Aí no quinto dia, Deus olha para a água, ou para os mares que ele criou no terceiro dia, e manda a água produzir os seus peixes. E no sexto dia, Deus olha para a terra que ele também criou no terceiro dia, e manda a terra produzir os seus animais. Então, se tu parar para perceber, dentro desses 6 dias de criação, no quarto dia, Deus ele completa o que iniciou no segundo dia. No quinto e no sexto dia, Deus ele completa o que iniciou no terceiro dia. É como se em 6 dias de criação, Deus ele em 3 dias tivesse lançado primeiro a estrutura. E depois que a estrutura está pronta, aí sim, Deus ele vem com o seu ornamento e conclui a sua grande e perfeita obra. Porque eu preciso que você entenda isso aqui nessa noite. Sempre que Deus começar a fazer uma grande obra, ele nunca vai começar no ornamento, ele sempre vai começar na estrutura. Aí primeiro Deus lança a estrutura, aí depois que a estrutura está posta, aí sim, Deus ele conclui a sua grande e perfeita obra. Porque, gente, eu costumo dizer que primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Primeiro Deus trabalha na nossa estrutura, primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Porque a verdade é que Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. A verdade é que Deus tem muita promessa para cumprir na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida financeira, em todas as áreas. Só que eu preciso que você entenda isso aqui. Deus não vai cumprir promessa nenhuma sem antes trabalhar na nossa estrutura. Até porque Deus ele não quer nos perder. Porque nós precisamos entender que promessa de Deus não afasta. Promessa de Deus aproxima. Promessa de Deus não te piora como pessoa. Promessa de Deus te melhora como pessoa. Então, irmão Jael, porque tem alguém que alcançou, conquistou e ficou soberbo, ficou arrogante, ficou ignorante? É gente que recebeu fora do tempo, sem estrutura. Porque gente que não tem estrutura, quando alcança e recebe alguma coisa, é assim. A primeira coisa que ele faz é andar altivo como se a glória fosse dele. Só que gente que tem estrutura é diferente. Quando ele alcança, quando ele recebe, quando ele conquista, a primeira coisa que ele faz é dobrar o seu joelho e glorificar o nome do Senhor. Porque ele entende que se ele alcançou, se ele recebeu, se ele conquistou, a glória tem que ser dada somente a Deus. É por isso que eu gosto de Romanos capítulo 11, verso 33, porque a Bíblia diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu a ele primeiro para que pelo mesmo fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a honra, a glória para todo sempre. Amém. Então a primeira palavra que eu tenho para a vida de alguém que está aqui nessa noite é essa: Deus ele tem muita promessa para cumprir, mas antes ele vai trabalhar na nossa estrutura. Eu costumo dizer que antes de Deus cumprir promessa, Mateus, ele costuma nos colocar no nível da promessa, exatamente para Deus não nos perder. Ou tu acha que Davi nasceu reinando, ou tu acha que Davi nasceu sentado na cadeira, ou que Davi era filho de rei, o pai morreu e ele assumiu o trono. Não, a Bíblia fala que o profeta entra dentro da casa de Jessé, derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Só que entre o momento de óleo na cabeça e o cumprimento de promessa, Davi passou foi muita fome, Davi passou foi muito sufoco, Davi passou foi muita sede, Davi passou foi muito perigo. Só que eu glorifico a Deus por tudo que Davi passou, porque foi tudo que Davi passou que Deus trabalhou na estrutura dele e habilitou mesmo para que Davi sentasse na cadeira estruturado. Então lá vai. Se talvez tu está passando alguma dificuldade, algum problema, alguma adversidade, não é porque Deus te abandonou, é Deus te estruturando para você desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para fazer e para cumprir na sua vida
lá na frente. Então a primeira profecia está aqui. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Irmão Jael, se fosse dar nome para essa estrutura, qual o nome que você daria? Se fosse dar nome para essa estrutura, o nome que eu chamaria ela, meu pastor Mauro Cavalcante, é de separação. Por quê? Vou te explicar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Primeira separação. E disse Deus, haja expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Segunda separação. Assim fez Deus as expansões dos céus. E fez Deus separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão. Terceira separação. E disse Deus, haja 2 grandes luminares nas expansões dos céus, para que haja separação entre o dia e entre a noite. Quarta separação. Se fosse dar nome para essa estrutura, o nome que eu chamaria ela é de separação. Porque outra coisa que nós devemos entender é que toda vez que Deus começa a fazer uma grande obra, Ele começa na sua estrutura separando. Separa de pessoas, separa de aliança, separa de projetos, separa de amizades, separa de tudo aquilo que possa atrapalhar a grande obra de se cumprir na sua vida. Ou tu acha que o Deus que nós servimos é um Deus de bagunça, ou tu acha que o Deus que nós servimos é um Deus de mistura, de confusão. Está na Bíblia, não sou eu não. A Bíblia fala que Deus cria, organiza e separa. Cria, organiza e separa. Cria, organiza e separa. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de separação. Então vou profetizar. Se a partir de hoje alguém parar de te procurar, não te mandarem mais mensagem, não baterem mais na tua porta, não é porque te abandonaram, não é porque esqueceram de você. É Deus iniciando a grande obra que Ele tem para fazer na sua vida. Como? Te separando. Glória a Deus. Glória. Então vou melhorar a profecia. Fica tranquilo, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas quem é de verdade vai ficar. Mas quem for de mentira, Deus vai arrancar. Quem tiver de falsidade vai sair. Mas quem tiver de sinceridade vai ficar. Porque, gente, tem gente que é como o provérbio número 30, verso 15. Quando a Bíblia diz, o sanguessuga tem 2 filhos, a saber, o dá e o dá. A terceira coisa nunca diz basta. E a quarta coisa nunca diz nunca. Tem gente que é como sanguessuga. Enquanto tá bom, ele bate no teu ombro e fala, conta comigo. É só estreitar um pouquinho que ele desaparece. Enquanto está fluindo, ele fala, tô contigo, hein? Pode me convidar para o churrasco, que tua guerra é a minha. É só a guerra bater na tua porta que ele desaparece. Só que como Deus é um Deus que conhece o coração do ser humano, Ele está dizendo assim, eu vou te separar. Tu vai ficar sozinho? Não. Quem for de verdade vai ficar. Aquele que é de guerra, aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro, aquele que é do céu vai ficar. Mas quem não tiver enquadrado nesse padrão, Deus manda te dizer, eu vou passar uma peneira na sua vida, vou passar uma peneira na sua amizade, vou passar uma peneira na sua trajetória, porque eu não posso cumprir promessa na sua vida se tem sanguessuga ao seu redor. Então primeiro eu vou tirar os sanguessuga para depois cumprir as promessas. É por isso que eu gosto de Provérbio número 17, verso 1, porque a Bíblia diz que é molhar um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas e contenda. Em outras palavras, é melhor tu estar sozinho com Deus, do que tu estar rodeado de pessoa falsa, ignorante, arrogante, que não está alinhada com o que o céu tem para fazer na sua vida. Então, é melhor estar sozinho com Deus, do que estar rodeado de pessoa que está fora do padrão que o céu tem para fazer na sua vida. Outra coisa que eu observo no período da criação, é que tem momentos que Deus ele cria do nada, mas tem momentos que Deus ele usa fontes existentes. Quer ver um exemplo? E disse Deus, haja luz. E houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Parou para perceber que quando Deus ele cria a luz não existia, a luz passa a existir depois que Deus libera uma palavra e a palavra de Deus se cumpre. Porque tem momentos, meu pastor Alexandre, que ele cria do nada, porque Deus é Deus, ele não precisa de cenário. Quando ele quer criar, ele libera uma palavra e a sua palavra prevalece, porque ele é Deus. Mas tem momentos que Deus ele usa fontes existentes, como no quinto dia.
E disse Deus: produzam as águas, fonte existente, todos os répteis de alma vivente. É Deus olhando para a água e mandando a água produzir os seus peixes. Por quê? Tem momentos que Deus ele cria do nada, mas tem momentos que Deus ele usa fontes existentes. É por isso que eu sempre digo, está passando mal? Vai no médico, porque lá ele vai te examinar, vai ver qual é o seu quadro clínico, vai ver qual é a sua enfermidade. Dentro dessa enfermidade, ele vai te passar um tratamento, vai te passar um remédio. E eu creio que através desse tratamento e desse remédio, Deus ele vai te curar. Por quê? Porque tem momentos que Deus ele usa fontes existentes para que a vontade dele prevaleça. Aí talvez eu estou pregando para alguém que está pensando: ah, mas é porque tu não conhece a minha história. Já fui no médico uma vez, já fui no médico 2 vezes, já fui no médico 3 vezes, já fui no médico 4 vezes, já fui no médico 5 vezes. Parece que tratamento não dá jeito, remédio não dá jeito, médico não dá jeito, nada dá jeito, já era? Não. Fica tranquilo, porque quando fontes existentes não der jeito, assim manda dizer o Senhor: eu tenho um haja preparado para a vida de alguém que está aqui nessa noite. Vamos para a Bíblia porque eu gosto dela. Mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo aquela enfermidade, 12 anos sofrendo daquela dificuldade. Médico não dá jeito, remédio não dá jeito, tratamento não dá jeito, nada na terra não dá jeito. Aí ela está dizendo: já que fontes existentes não dá jeito, já sei o que eu vou fazer. Se eu tocar na orla do mestre, aquilo que fontes existentes não dá jeito, Deus ele tem a cura para minha alma que eu preciso. Eu vou profetizar, se você sentir de abrir a boca para dar glória, você tem liberdade para isso. Eu não sei qual é a forma que Deus vai trabalhar na sua vida, mas assim manda dizer o Senhor: se fontes existentes não dá jeito, eu tenho um haja preparado para a vida de alguém que está aqui nessa. E eu gosto disso aqui, porque a haja de Deus não respeita cenário, mas o cenário respeita a haja de Deus. Vamos para a Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Eu glorifico a Deus, porque aquilo que não tinha forma, e aquilo que era vazio, só ficou sem forma e vazio, enquanto o haja de Deus não apareceu. Depois que o haja de Deus apareceu, aquilo que não tem forma tem que ter forma, e aquilo que era vazio tem que ser preenchido, porque a haja de Deus não respeita cenário, mas cenário respeita a haja de Deus. É no haja de Deus que é onde está pequeno passa a ser grande, é no haja de Deus que é onde não tem passa a ter, é no haja de Deus que é onde tem pouco passa a ter muito, é no haja de Deus que traficante vira pastor, é no haja de Deus que pagodeiro vira missionário, é no haja de Deus que Deus liberta, que Deus converte, que Deus no haja de Deus não tem bebida, não tem droga, não tem vício, não tem nada que segura. Quando o haja de Deus é liberado, a vontade de Deus tem que prevalecer. Eu não sei se alguém vai pegar isso aqui, mas eu vou profetizar. Enquanto a igreja dá glória aqui nessa noite, o haja de Deus entra dentro da sua casa, o haja de Deus entra dentro da sua família, o haja de Deus entra dentro do seu trabalho, o haja de Deus entra dentro do seu cenário, o haja de Deus entra dentro da tua dificuldade. Deus manda te dizer que enquanto a igreja dá glória, Deus assim manda dizer: haja, 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 haja. Haja, 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 haja. Só quem crê que enquanto tu dá glória aqui, a intervenção divina alcança o teu cenário, abre a boca para adorar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem um haja preparado para a sua vida, Deus tem um haja preparado para a tua vida financeira, Deus tem um haja preparado para o teu filho, Deus tem um haja preparado para a sua casa, Deus tem um haja preparado. Se você crê, abre a boca para adorar o nome do Senhor. Aí chegamos em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, quando a Bíblia fala: então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tu sabe o que eu gosto disso aqui, pastor? Porque Gênesis capítulo 1, verso 26, representa o cuidado de Deus. Representa o cuidado de? Por quê? Tu parou para perceber que primeiro Deus cria tudo, para depois Deus cria Adão? Primeiro Deus cria sol, primeiro Deus cria lua, primeiro Deus cria água, primeiro Deus cria peixe, primeiro Deus cria árvore, primeiro Deus cria semente, primeiro Deus cria tudo. Aí depois que está tudo pronto, é como se Deus estivesse respirando e dissesse assim: agora sim, então façamos o homem a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. O que significa isso aqui? Cuidado de Deus. Primeiro ele cria tudo, para depois Deus cria Adão. Só que o cuidado de Deus com a vida do ser humano, ele vai além daquilo que nós imaginamos. Porque, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus poderia criar Adão em Gênesis 1, 26 e largar ele ali? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque quando Deus cria Adão, já tem tudo pronto. Deus poderia olhar para Adão e falar assim: Adão, tudo que tu precisa tem. Água tem, peixe tem, erva tem, árvore tem, semente tem, animal tem. Tudo que tu precisa tem. Agora tu se vira. Só que o cuidado de Deus com a vida do ser humano, ele vai além daquilo que nós imaginamos. Por quê? Além de Deus criar tudo, Deus ele cria uma casa e coloca Adão dentro dessa casa. É como se Deus estivesse falando: eu não posso fazer a minha melhor criação e deixar ela morando no meio do nada. Aí chegamos em Gênesis capítulo 2, verso de número 15, quando a Bíblia diz: então tomou Deus o homem e colocou dentro do jardim para o lavrar e o guardar. Eu gosto disso aqui, porque uma coisa que eu observo desde o início da Bíblia é que uma coisa que Deus não gosta é de ver gente dentro do jardim parado. Vou repetir, uma coisa que eu observo desde o início da Bíblia é que uma coisa que Deus não gosta é de ver gente dentro do jardim parado. Deus não pega Adão, não coloca Adão dentro do jardim e fala assim: Adão, vai descansar, vai dormir, bota a perna para o alto, tira um período de férias. Quando tu quiser tu se envolve, quando tu quiser tu trabalha, quando tu quiser tu exerce, quando tu quiser tu prega, quando tu quiser tu canta, quando tu quiser tu vai até o pastor e pergunta se o pastor está precisando de alguma coisa. Não, Deus ele pega Adão, coloca Adão dentro do jardim, mas diz a Bíblia, para o lavrar e o guardar. Em outras palavras, é Deus dizendo: Adão, eu vou te colocar dentro desse jardim, mas uma coisa que eu não quero é te ver parado. Eu vou te colocar dentro desse jardim, mas quando eu olhar para dentro do jardim, eu quero te ver se movimentando. Porque, gente, a verdade é que todo mundo que está aqui tem uma função. Deus não chamou ninguém para ser crente parado de banco. Todo mundo aqui tem uma vocação. Talvez Deus chamou para cantar, outros para pregar, outros para tocar, outros para trabalhar na mídia, outros para ficar no sonoplasta, outros para ficar no som. Para alguma coisa Deus ele te chamou. A pergunta é: o que é que tu tem produzido dentro do jardim que Deus ele te plantou? Deus não quer olhar para dentro do jardim e te ver parado. Deus quer olhar para dentro do jardim e te ver se movimentando. Aonde está o dom? Aonde está o talento? Aonde está a ferramenta? Aonde está aquilo que Deus colocou na sua mão? É por isso que eu gosto de Isaías 46, porque a Bíblia diz: clama, e o que hei de clamar? Que toda a carne é erva, e que toda a sua beleza é como as flores do campo. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus prevalece para todo o sempre. Amém. Pedro diz que a nossa vida é como uma neblina, que aparece por um momento e logo cedo se dissipa. Tu sabe o que é Deus querendo dizer em outras palavras? Não deixe para fazer amanhã o que tu pode fazer hoje. Para que esse negócio de amanhã eu prego, amanhã eu trabalho, amanhã eu envolvo, amanhã eu exerço, amanhã eu vou no pastor e pergunto se ele está precisando de alguma coisa. Para que esse negócio, porque o amanhã a Deus pertence. Tu nem sabe se nós amanhã vamos acordar e vamos ter o fôlego de vida para adorar. Então a ordem de Deus é: não deixe para fazer amanhã o que tu pode fazer hoje. A ordem de Deus é: prega hoje, trabalha hoje, canta hoje, exerce hoje, se movimenta hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Glória a Deus, glória a Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não quer olhar para dentro do jardim e te ver parado. Ele quer olhar para dentro do jardim e te ver se movimento. Eu não sei se alguém acredita em visão da parte de Deus, só que enquanto eu prego aqui, Mateus, eu vejo um machado flutuando sobre essa casa. E que machado é esse? Esse machado é de alguém que no ano de 2024 parou, não trabalhou, não exerceu, não fez, não se envolveu, não se doou, não se voluntariou. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer que no ano de 2024 tu ficou parado, mas no ano de 2025 eu faço esse machado flutuar, vai voltar para tua mão. No ano de 2025 Deus manda
manda te dizer que eu vou te trazer para o meio de novo. Tu vai voltar a trabalhar, tu vai voltar a ser quem tu era, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a profetizar. Vai ir até o pastor e falar: pastor, está precisando? Não, qual é a área aqui que o senhor está precisando aí? Pode contar comigo, porque eu ouvi a voz de Deus e Deus mandou eu trabalhar. Eu não sei se alguém acredita nessa visão, mas enquanto tu dá glória, o machado flutua nessa casa. É Deus mandando te dizer: eu vou tirar desse sono, eu vou tirar desse conforto, eu vou tirar dessa inércia, eu vou te levantar de novo para você trabalha. Só quem crê nessa palavra, enquanto tu dá glória, o machado flutua. Deixa eu ver quem pega. Até quando, Jonas, tu vai fugir daquilo que Deus te chamou? Até quando, Elias, tu vai escapar, vai tentar se esconder daquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Ó céus, ó vida, usa outro, faz através de outro. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou fazer através de outro, mas eu quero fazer também através de você. Hoje se apresenta um varão com uma taça, com uma bandeja na mão, para alguns Elias que estão aqui, dizendo: sai dessa caverna, eu quero te usar, 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 eu quero te usar. Só quem crê nessa palavra, tu não vai morrer agora. Tem muita obra ainda, tem muita trajetória ainda. Pode sair dessa caverna, porque eu quero te movimentar. Só quem crê, por favor, abre a boca para adorar. Encerrei minha oportunidade. Canto de Remina. Ó, Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para que esteja com ele. Agora, tu sabe o que eu gosto disso aqui? Deus não entra primeiro com a providência para depois mandar trabalhar. Primeiro Deus manda Adão trabalhar. E enquanto Adão está trabalhando dentro do jardim, Deus também está trabalhando em prol daquilo que Adão necessita. Enquanto Adão está se movimentando dentro do jardim como Deus mandou, Deus também está se movimentando em prol daquilo que ele precisa. Em outras palavras, enquanto Adão está cuidando daquilo que Deus colocou na mão dele, Deus também está cuidando daquilo que meu filho está precisando de uma necessidade ali. Glória a Deus. Porque o maior problema da nossa geração é uma geração que espera ter para fazer, espera receber para fazer. Só que tem um ditado que eu gosto dele. O ditado diz: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Glória a Deus. O problema da nossa geração é que está enquadrada em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, quando a Bíblia diz: aquele que observa o vento nunca semeará, e aquele que observa a nuvem nunca cegará. O problema da nossa geração é que observa muito para trabalhar. Se está sol está ruim, se está chuva está ruim, se está calor está ruim, se está frio está ruim, se tem pouco está ruim, se tem muito está ruim, se tem está ruim, se não tem está ruim. Aí Deus me trouxe aqui com uma palavra profética para te incomodar e dizer: vai observar o tempo ou vai trabalhar? Pare de se perguntar por que Deus está parado e comece a se perguntar: o que é que tu tem produzido dentro do jardim que Deus ele te plantou? Porque enquanto tu está parado, Deus também está parado. Mas depois que tu se movimentar, Ele também vai se movimentar em prol daquilo que tu necessita. O maior problema da nossa geração é que busca primeiro o material para depois ter o espiritual. Só que a Bíblia ainda diz, Mateus capítulo 6, verso de número 33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha para o irmão que está do teu lado. Eu encerrei a pregação com cara de profeta. Fala para ele: o segredo do crente... Ah não, assim está fraco. O segredo do crente está no movimento. Está no movimento. Enquanto tu se movimenta, ele faz. Enquanto tu se movimenta, ele entra. Enquanto tu se movimenta, ele guerreia. Enquanto tu se movimenta, ele trabalha. Enquanto se movimenta, ele liberta. Enquanto se movimenta, ele vai na frente. Enquanto se movimenta, ele esconde.
Enquanto se movimenta, Ele guarda. Enquanto se movimenta, Ele guia. Enquanto tu se movimenta, barreira cai, impedimento cai, bomba gira cai, o demônio cai. Enquanto tu se movimenta, Deus manda dizer: toda obra do inferno contra a tua casa, Ele desfaz, 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 Ele desfaz. Eu vou dar 30 segundos para você movimentar essa casa com teu glória, porque enquanto tu movimenta o mundo espiritual, Deus manda te dizer: a provisão chega na tua casa, chega na tua vida, chega na tua casa, chega na tua família. Só quem crê nessa palavra abre a boca para adorar. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Enquanto a igreja da glória assim manda dizer o Senhor: o corvo vai chegar. Eu estou vendo um corvo andando aqui. E que corvo é esse? É a ordem de Deus dizendo: vai lá, porque tu não parou, porque tu não retrocedeu, porque tu não foi para trás. Assim diz o Senhor: eu vou criar, eu vou criar, eu vou criar, eu vou criar. Deixa eu ver. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Soca macandara macoma na xandaramaia. Ura macoma na xandara proma na sé. Oma na coma na xandara não coma na coma na sé. Acabou de descer uma nuvem de glória aqui. 5, 4, 3, 2. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Tem uma pomba branca voando aqui. Tem uma pomba branca voando aqui. Deus manda te dizer: tu não vai parar, tu não vai retroceder. Eu tomo na tua mão direita e te digo: caminha, caminha, trabalha, 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 trabalha. Só quem crê nessa... Canto de Remanarábia. Se coloque de pé, por favor. Eita Jesus, tem um renovo da parte de Deus aqui. Oh meu Pai, glória a Deus, glória a Deus. Tem um renovo da parte de Deus aqui. Enquanto tu trabalha para mim, eu trabalho naquilo que tu precisa. Enquanto tu cuida daquilo que eu coloquei na tua mão, eu cuido daquilo que tu necessita. Deus manda te dizer: o segredo é só trabalhar, é só trabalhar, é só trabalhar. Vou pregar. Eis que desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Parado não toma, preguiçoso não toma. É para quem trabalha, é para quem trabalha, é para quem trabalha. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Encerrei. Eita Jesus, tem uma pomba branca aqui. O caos estava instaurado, só que o Espírito de Deus não estava parado. O caos estava instaurado, só que o Espírito de Deus, a Bíblia diz, pairava, pairava, pairava. Gente que é cheio do Espírito Santo de Deus não consegue parar. Até quando essa dificuldade vai ser impedimento de você trabalhar dentro do jardim que Deus ele te plantou? E eu preciso liberar isso aqui? Deus manda te dizer que no ano de 2025 é ano
plano de coisa nova para a vida de alguém que está aqui nessa noite. Deus não marca o encontro com Adão e Eva como se Eva já existisse. A Bíblia diz que Deus ele lança um profundo sono sobre Adão. E enquanto Adão está dormindo, enquanto Adão está descansando, Deus está criando. Porque tem alguém que acha que para Deus te dar, Ele tem que tirar de alguém. Quem falou? Você só precisa trabalhar, porque aquilo que é teu te encontra. Quer ver? Já que no Egito não tem vaga de faraó, já que a vaga de faraó está ocupada, já que a vaga de mordomo está ocupada, já que a vaga de padeiro está ocupada, tem problema não. Eu vou criar uma vaga nova. Só que no Egito nunca teve governador. A partir de hoje, só para abençoar o meu filho que se movimenta, Deus me trouxe aqui só para te dizer que você só precisa trabalhar. Você só precisa trabalhar, porque enquanto tu trabalha, Ele cuida daquilo que é necessidade da sua vida.